Hi students, how are you? Hoje nós vamos falar sobre o simple past of regular verbs. A long time ago, há muito tempo atrás. Quando a gente fala a long time ago, há muito tempo atrás, dá a entender de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, ou seja, uma coisa que aconteceu no passado e ficou no passado. É esse o intuito do simple past, falar de coisas que aconteceram no passado e ficaram no passado. Então, o simple past ele é usado para descrever estados físicos, emocionais, acontecimentos, fatos históricos, coisas e etc. em um momento específico do passado. São descrições pontuais, ou seja, de coisas que aconteceram no passado e ficaram por lá e já terminaram. Mas, Anaísa, a gente já aprendeu o simple past. Não é aquele que a gente usava was e o were? Gente, realmente vocês já aprenderam o simple past. Porém, vocês aprenderam o verbo to be no simple past, que é quando a gente utiliza esses auxiliares, was e o were. Certo? Porém, a gente sabe que existem outros verbos no inglês que não só o verbo to be, que é o que a gente está mais acostumado a utilizar, que é o verbo mais comum da língua inglesa. Então, hoje nós vamos aprender outros verbos no passado, para poder dificultar um pouquinho mais, para a gente conhecer outras ações que não só ser e estar no passado, certo? Então, para a gente começar a entender o simple past, a primeira regra é: os verbos no inglês, eles são divididos em dois grupos: os verbos regulares e os verbos irregulares. Outra coisa importante: no passado, os verbos não têm formas diferentes dependendo do sujeito. Para todos os sujeitos, ele vai ter a mesma conjugação, vai ser a mesma palavra para todos os sujeitos. Agora vamos para a grande batalha: irregular verbs versus regular verbs. O que é isso, Anaísa? Qual a diferença entre eles? Vamos lá. Regular verbs são verbos que não mudam a sua estrutura, a estrutura da palavra, quando eles vão para o passado. A gente apenas acrescenta de, ed ou ied, dependendo da última letra do verbo. E os irregulares? Irregular, como o próprio nome já diz, ele não segue nenhuma regra específica. Ou seja, a gente não acrescenta apenas uma letrinha no final do verbo. Ele muda toda a estrutura. Às vezes é uma palavra totalmente diferente quando o verbo vai para o passado. Mas hoje nós vamos aprender sobre os verbos regulares. Primeira regrinha para os verbos regulares no simple past: verbos regulares terminados em y, precedidos de consoantes, nós eliminamos o y e acrescentamos ied. To study, to studied. To cry, cried. To carry, carried. A nossa outra regrinha é: verbos regulares monossílabos tônicos terminados em consoante, vogal, consoante, repetimos a consoante final e acrescentamos ed. Stop, stopped. Shop, shopped. A nossa última regrinha é: verbos regulares que não seguem as regras anteriores recebem de se forem terminados em e ed se forem terminados em consoante. Anaísa, como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Não se preocupem com isso agora. Neste capítulo, nós só iremos trabalhar com verbos regulares. Os verbos irregulares
é uma preocupação para depois, não agora. Só iremos trabalhar com verbos regulares. Agora nós vamos pôr em prática o simple past. Liz studied yesterday. Liz estudou ontem. Did Liz study yesterday? A Liz estudou ontem? Liz did not ou didn't study yesterday. Vocês observaram que o verbo na forma interrogativa e na forma negativa ganharam a palavrinha did ou auxiliar did? Isso acontece porque as terminações de, ed, e ed só acontecem no verbo da frase afirmativa. Porque automaticamente quando eu tenho did, eu já entendi que o meu verbo está no simple past. Então, quando a gente vê o did numa frase, automaticamente a gente vai entender que está no passado, nesse caso, no simple past. Outra coisinha que indica que o verbo está no passado é o yesterday. Yesterday é um advérbio de tempo que quer dizer ontem. Agora nós vamos conhecer alguns advérbios de tempo que são usados no simple past. Yesterday, last night, na noite passada, mas pode ser month, week, year, Sunday, 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Eles são os nossos ajudantes para poder especificar quando aquela ação aconteceu no passado. Eles vão sempre no final da frase e eles são os nossos ajudantes. Então, eu sei que aquela ação aconteceu no passado porque está escrito yesterday. Yesterday, ontem. Hoje nós aprendemos sobre o simple past of regular verbs. Então, a gente soube que não existe só o simple past do verbo to be, certo? Existem mais 2 grupos de verbos, que são os verbos regulares e irregulares, que podem também estar no passado, mostrando ações que aconteceram no passado e ficaram no passado. É muito importante que a gente saiba sobre os verbos regulares, foram os verbos que nós aprendemos hoje, pois eles caem no Enem, caem em concurso. Então, nós precisamos nos dedicar, estudar, aprender e memorizar os principais verbos regulares. Certo, galerinha? Bye, bye. See you. Kisses.